Supremo Tribunal Federal veta a transferência de Lula de Curitiba para São Paulo. O placar foi de 10 votos a 1 e o ministro Marco Aurélio Mello foi o único a discordar. Na reforma da Previdência, deputados mantêm exigência de contribuição mínima mensal. Em audiência pública, ministro do Meio Ambiente critica os dados sobre o desmatamento na Amazônia. Lei Maria da Penha completa 13 anos, mas ainda faltam muitos avanços. Atentado suicida do Talibã deixa 14 mortos e 145 feridos. Homem arrisca a vida para salvar menino pendurado em janela de prédio na Rússia. Competição tem drones que podem chegar a 145 km por hora em 1 segundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A votação do segundo turno da reforma da Previdência terminou agora há pouco na Câmara dos Deputados após quase 12 horas da análise de 8 destaques, que visavam tirar alguns trechos da proposta. Todos os destaques foram rejeitados. O texto já tinha sido aprovado em primeiro turno no último dia 10 de julho, antes de uma pausa nos trabalhos do Legislativo, que foram retomados esta semana. A sessão foi reiniciada por volta das 11 da manhã. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abriu a ordem do dia para a votação dos destaques. Sugestões dos partidos que visavam alterar o texto base da reforma da Previdência. O texto foi aprovado em segundo turno na Casa nesta madrugada, por 370 votos a favor e 124 contra. No primeiro turno, em julho, o texto base havia recebido 379 votos a favor e 131 contra. Os principais pontos aprovados no primeiro turno são: idade mínima de aposentadoria para os setores público e privado de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Tempo mínimo de contribuição no setor privado de 15 anos para homens e mulheres. E no setor público, 25 anos para homens e mulheres. Para professores, a idade mínima será de 60 anos para homens e 57 anos para mulheres, com 25 anos de contribuição para todos. Para quem já está no mercado de trabalho, haverá regras de transição. Na sessão de hoje, 8 destaques estavam em análise, quase todos da oposição. Para derrubar cada um deles, eram necessários pelo menos 308 votos. O primeiro a ser votado e rejeitado pelos deputados por 364 votos a 130, se tratava de uma sugestão do PT, para que fosse permitido contar o mês de contribuição, mesmo que o recolhimento feito pelo segurado seja abaixo do piso salarial. Outro destaque rejeitado por 339 votos a 153 foi o do PCdoB, que quis retirar do texto o dispositivo que prevê que a pensão por morte terá o valor de um salário mínimo, quando for a única fonte formal obtida pelo dependente. O Partido dos Trabalhadores também fez o pedido de excluir da PEC a regra que restringe o recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, a pessoa idosa ou com deficiência, de família com renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O Partido Novo também apresentou uma sugestão de mudança no texto, para excluir a transição para servidores públicos e segurados do INSS, que exige pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para cumprir esse requisito. Com a conclusão do segundo turno de votação aqui na Câmara dos Deputados, a proposta segue agora para o Senado. A previsão do governo é que os senadores votem e aprovem a proposta entre os dias 20 e 30 de setembro em primeiro turno. Lá serão necessários pelo menos 49 votos favoráveis dos 81 parlamentares. O governo espera ter 60 votos ou mais na casa. Os senadores já negociam incluir estados e municípios na reforma, tema que a Câmara deixou de fora do texto. Um pedido dos governadores que estão com um rombo nas contas públicas diante do enorme comprometimento de receitas para pagar aposentados e pensionistas.
Durante todo o dia, criou-se uma expectativa sobre a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Curitiba para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Mas, no final da tarde, o cenário mudou completamente. Por 10 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram suspender a decisão da Justiça do Paraná. Lula ficará em Curitiba até que a segunda turma do tribunal conclua a análise de um pedido de suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentado pela defesa do petista. Em caráter de urgência, após pedido da defesa do ex-presidente Lula, o caso foi levado ao plenário pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello discordou da decisão, com o argumento de que Lula deveria recorrer primeiro ao TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, antes de ter o caso analisado pelo STF. Todos os outros ministros seguiram a decisão de Dias Toffoli. A mim me parece que, por uma questão de cautela, se justifica a medida preconizada pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, com quem, pedindo vênia, eu concordo. A defesa de Lula pedia ao presidente do STF, Dias Toffoli, o seguinte: que o ministro concedesse liminar para a libertação de Lula até que fosse feita a análise da segunda turma, que ele suspendesse as decisões da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba e da Vara de Execução Penal de São Paulo até que fosse feito o julgamento final do habeas corpus. E ainda que ele assegurasse ao ex-presidente o direito de permanecer em sala de estado maior, uma cela especial, na hipótese de os pedidos anteriores não serem atendidos. O pedido da transferência havia sido feito no período da manhã pela Polícia Federal à Justiça do Paraná. Segundo a PF, a prisão de Lula exige uma atuação permanente de órgãos de segurança no local para evitar confrontos de grupos antagônicos. A corporação disse ainda que as instalações são limitadas e que toda a região teve a rotina alterada. A juíza Carolina Lebos, responsável pela execução penal do caso, foi quem havia acatado o pedido da Polícia Federal e assim tomado a decisão de que o ex-presidente Lula cumpriria o restante da pena de 8 anos e 10 meses em São Paulo. Cerca de 4 horas após a decisão da juíza do Paraná, o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sórcia, de São Paulo, ordenou a transferência de Lula para a penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba, a cerca de 150 quilômetros da capital. A penitenciária é conhecida como Presídio dos Famosos, por abrigar presos como Alexandre Nardoni, Gil Rugai e Christian Cravinhos, condenados por homicídio. Desde abril do ano passado, Lula cumpre provisoriamente na Superintendência da Polícia Federal no Paraná pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex, no Guarujá. A prisão foi decretada pelo juiz Sérgio Moro numa quinta-feira, dia 5, mas Lula se entregou apenas no sábado, dia 7. O ex-presidente ficou 2 dias dentro do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, cercado por políticos de esquerda. Antes de se entregar, ele fez um discurso e foi carregado de volta por militantes ao sindicato. Quando finalmente se entregou, Lula postou um vídeo na internet. Olha, dizer para vocês que eu estou muito tranquilo. Eu, por incrível que pareça, eu estou muito, mas muito de bem com a minha consciência, de bem com a minha vida. Eu tenho dito que o que me faz ficar bem é a tranquilidade da minha consciência. Eu duvido que o Moro, eu duvido que o Delanhol, eu duvido que os caras que fizeram as mentiras que estão fazendo contra mim deite toda noite com a consciência tranquila que eu deito e durmo o sono que eu durmo. Além do processo da Operação Lava Jato a respeito do Triplex do Guarujá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva responde a outras 7 ações penais na primeira instância da Justiça Federal. Lula é acusado nesses processos dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e de pertencer a organização criminosa. Delitos cujas penas máximas podem somar 134 anos de prisão nos casos envolvendo o ex-presidente. No caso do Triplex do Guarujá, o Superior Tribunal de Justiça confirmou este ano a condenação de Lula. Nesta quarta-feira, logo após a decisão da Justiça do Paraná, a defesa de Lula recorreu ao STF.
Também cerca de 60 parlamentares favoráveis ao ex-presidente, entre deputados federais e senadores de partidos da esquerda e de centro, procuraram o presidente do STF para contestar a decisão. A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, postou um vídeo na internet pedindo que a população exigisse a liberdade do ex-presidente. Nós precisamos buscar solidariedade ao presidente Lula, nas redes sociais e nas ruas. A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo já estão reunidas e nós estamos pensando numa grande manifestação para fazer em São Paulo amanhã. Mas nós temos que fazer manifestações em todo o país. Na sua cidade, vá para a praça, converse com os companheiros, reúna as entidades, reúna a militância, vamos para a frente dos prédios públicos, principalmente do judiciário, fazer um protesto sobre esse tratamento que Lula está tendo nesse processo farsesco, que é o processo que o condenou. Após o julgamento do pedido da defesa, no site o Partido dos Trabalhadores comemorou a decisão do STF. Por outro lado, também na internet, muitas pessoas se revoltaram com a decisão do STF. No Twitter, o assunto Lula no presídio ficou no topo dos assuntos mais comentados no Brasil. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a criticar a forma como os dados sobre o desmatamento na Amazônia foram interpretados. Hoje, ele participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. A audiência na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia durou 2 horas e foi marcada por discussões acaloradas, principalmente entre o ministro e o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Odeio o desmatamento, apenas responde, ministro, responda as suas perguntas, deputado. Não, a falta de respeito foi sua que me chamou de office boy. O ministro Ricardo Salles criticou a maneira como foram interpretados dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o desmatamento na Amazônia. De acordo com ele, houve inconsistências na divulgação de informações. Ele citou erros como duplicidades, dados que já haviam sido contados anteriormente, mas acabaram sendo interpretados novamente como desmatamento em junho deste ano. Isso, de maneira nenhuma, que fique claro, nos coloca na posição de dizer, olha, o desmatamento não existiu. Não é isso, nós estamos dizendo, não foi nesse prazo, não foram nessas datas, não foi desse jeito. E ficar corroborando essa afirmação dessa maneira que estava, simplesmente para causar impacto midiático, não é bom. Isso não quer dizer que o desmatamento não aconteceu ou que não há uma tendência desde 2012 para cá de aumento de desmatamento. Tendência essa que decorre, sobretudo, da ausência de oportunidade e alternativas econômicas para aqueles 20 milhões de pessoas ou para aquelas populações que vivem no entorno ou dentro da floresta e que precisam ter contempladas atividades econômicas que lhes permitam fazer as coisas legalmente. A discordância sobre os números do desmatamento provocou a demissão do então diretor do INPE, Ricardo Osório Galvão. Ricardo Salles defendeu a contratação de um sistema de monitoramento em tempo real para a fiscalização. Desde o início do ano, nós vimos defendendo a importância de se contratar um sistema de monitoramento em tempo real, com imagens de alta resolução, com precisão de 3 metros, para orientar as ações de fiscalização. Essa é uma estratégia que precisa ser colocada em prática. E foi nesse sentido que nós defendemos, até o momento, essa adoção de uma medida concreta, importante e que vai ajudar a fiscalização. Muitos dos que não querem a contratação de serviços dessa natureza são os que se escondem muitas vezes atrás de serviços de ONGs, que estou vendo alguns aí, que são os que usam essas imagens, as mesmas imagens que não querem que nós as contratemos, porque querem ser eles os monopolistas da informação para ficar criticando o país e usando esses dados internacionalmente. Jaqueta, vamos falar de um assunto aqui que está bastante atual, que é justamente o desejo de fazer uma mudança na rotina que as pessoas têm e conquistar assim a tão sonhada independência financeira. O que essas pessoas fazem? Elas partem para o empreendedorismo. Isso é muito bom para quem tem inspiração, Regiane, habilidades manuais. Esse mercado de artesanato é bem promissor. O segmento movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano. Pode ser de biscuit, pano ou lã, não importa o material. Quando tem criatividade, não há limites. Tudo se transforma. Até mesmo um pedaço de papel vira artigo de decoração. Após o nascimento da filha, a dentista Luciana Ruzzi resolveu dar uma virada na vida profissional.
Para ficar mais perto dela, montou em casa um ateliê especializado em personalizar papéis. Eu fui em busca de alguma coisa que me desse a mesma felicidade do trabalho, mas que também trouxesse a renda. A Laís tem uma história bem parecida. Também abriu mão de um emprego por causa da filha. Ela trabalhava numa multinacional. E agora, o seu principal negócio é patchwork, artesanato feito com retalhos de tecidos. Eu tenho uma paixão, eu tenho um amor pelo meu trabalho. Eu consigo ter um horário flexível para cuidar da minha casa, cuidar da minha família e ter realmente o contato com pessoas, né, que têm essa mesma paixão que eu. Então, realmente, eu já me sinto realizada com esse tipo de trabalho. De acordo com o IBGE, 10 milhões de pessoas no Brasil encontraram no artesanato uma fonte de renda em tempos de crise. E hoje, esses profissionais ajudam a movimentar 50 bilhões de reais por ano. Normalmente nós temos aquele que faz por hobby, bastante deles fazem por terapia. A gente tem N casos de pessoas que usam o artesanato para cura mesmo e uma grande parte que hoje, em razão desse desemprego no país, está se tornando a maior parte, que é o grupo que faz disso um objetivo de trabalho, uma fonte de renda para a família. Se você acha que o artesanato é só para mulheres, está enganado, pois saiba que esse universo também é masculino. Tem muito homem que se viu em dificuldade financeira ou fora do mercado de trabalho, que fez disso sua principal fonte de renda. E hoje faz tanto sucesso quanto elas. Com mais de 50 anos, Afonso se viu forçado a mudar de foco na profissão. Segundo ele, a antiga ocupação, que era de estilista, exigia pessoas mais jovens. Como sempre trabalhou com tecido, resolveu criar estampas para eles. No Brasil, infelizmente, quando você tem 50 anos dentro de uma empresa, você é velho, né? Então as portas se fecham. Eu precisava trabalhar. Eu comecei a vender os meus artesanatos em feiras livres, em feirinhas de artesanato, de praças, de shoppings, e a coisa foi indo. O artesanato, hoje, é fundamental para impulsionar a economia do país. Toda uma cadeia, que é a indústria que fornece a matéria-prima, a logística para a entrega desses produtos, que ninguém nunca pensa muito nisso, não é? A embalagem. Então, o artesanato envolve muita coisa, porque normalmente o artesão não usa um único produto. Ele usa vários produtos e várias formas de venda. E a seguir, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. E ainda na Rússia, homens salvam um menino que estava pendurado na janela de um hotel. A Lei Maria da Penha completa hoje 13 anos. A medida foi criada para o enfrentamento da violência contra a mulher e é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das melhores legislações do mundo nesta área. As marcas no rosto da Priscila denunciam a violência de um relacionamento abusivo que durou 14 anos. Várias vezes ela foi espancada pelo marido e pai dos filhos dela. Chegou a ser agredida até perder a consciência. Teve traumatismo craniano. Além de físicas, as agressões também eram verbais, psicológicas e sempre na frente das duas crianças pequenas. Lixo! Ela conta que quando tomou coragem em dar um basta na relação, as agressões pioraram. Aí vieram as ameaças. Você é lixo! Rodrigo, você tem que se controlar. Rodrigo, para com isso! Você é lixo! O medo da Priscila era virar um número, uma estatística. Ser mais uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. A Lei Maria da Penha completou 13 anos e de lá para cá muita coisa mudou.
Mas o Brasil continua no ranking dos países onde mais se matam mulheres no mundo. De 2007 a 2017, a taxa de feminicídios aumentou em mais de 20%. Por dia, mais de 13 mulheres morrem no país. A Lei Maria da Penha é considerada uma conquista no combate à violência doméstica contra as mulheres. O nome da lei foi inspirado na história de Maria da Penha Fernandes, que sobreviveu a 2 tentativas de homicídio por parte do ex-marido. A nova legislação trouxe medidas para proteger a mulher agredida e permitiu que os agressores sejam presos. Mas, apesar do avanço, a lei fica devendo. 1 ano depois da última agressão, a Priscila continua com medo. O ex-marido não vai ser preso. Já liguei no conselho tutelar. E falou o quê? Que eu bebi? Falou o quê? Falou o quê? Rodrigo, não pode ser assim. Vai ser. Não pode ser assim. Com ela eu não fico com esse animal. Hoje, segundo o IBGE, apenas 8% dos municípios no Brasil possuem delegacias especializadas de atendimento para mulher em situação de violência doméstica e familiar. De modo, então, que mesmo assim, mesmo que a lei seja boa, se o Estado não se estruturar para dar atendimento a essas mulheres, em especial, e segundo, não se estruturar para investigar de maneira adequada, e não se estruturar, que é mais importante, acho eu ainda, para verificar, fiscalizar as medidas cautelares aplicadas contra o agressor ou contra a agressora, nós não teremos efetividade. De acordo com dados do Atlas da Violência, só em 2017, mais de 220 mil mulheres procuraram delegacias do país para registrar agressões. E o número pode ser maior. Muitas mulheres não denunciam por medo, vergonha e outras cancelam o boletim de ocorrência. Nelson é médico e cuida de famílias carentes. Vê de perto a fragilidade e sofrimento de quem mal sabe a violência que sofre. Sim, existem algumas coisas que a gente consegue perceber. Uma relação de codependência entre o abusado e o abusador. Né? E normalmente é uma relação que, se você não tiver lá dentro, você não percebe. É uma relação de codependência física, psíquica, uma codependência financeira, que com o passar do tempo vai se criando de forma estratégica para que então possa ter o direito sobre a mulher de fazer aquilo que ele quer. 40% dos homicídios femininos acontecem dentro de casa e a violência não tem classe social. A violência psicológica, o abuso moral, o abuso que acontece às vezes sem que você leve um tapa de fato, ele acontece a todo momento. Então isso independe da classe, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, isso acontece muito. E às vezes a gente deixa de olhar, né, para esse lado, porque é muito mais comum eu relacionar a violência com uma classe desfavorecida, quando na verdade não é essa a realidade que a gente enfrenta hoje. A Edilaine também foi vítima de violência doméstica, mas deu a volta por cima, se divorciou e começou a ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Ela é exemplo de que é possível voltar a ser feliz. O primeiro passo é buscar ajuda. Grite aos 4 cantos o que você está vivendo. Leva para fora do ambiente de violência. Fala com o vizinho, fala com um amigo, busca um recurso no sentido de eu não consigo resolver sozinho. Eu acho que o que falta hoje é coragem para levar esse assunto para fora. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena, na região de Bonito, pode perder 80% de sua área. Isso porque a União perdeu o prazo para a indenização aos proprietários. Para criar o parque há quase 20 anos, diversas áreas foram desapropriadas. Até agora, menos de 20% dos produtores rurais foram indenizados. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena foi criado pelo governo federal em setembro de 2000. É a única unidade de conservação federal implantada no estado. O parque, com 76 mil hectares, foi criado para proteger a maior área contínua de Mata Atlântica presente em Mato Grosso do Sul. Abrange os municípios de Bodoquena, Bonito, Jardim e Porto Murtinho. Passados 19 anos, 80% dos proprietários ainda não foram indenizados. A Justiça Federal declarou a caducidade do decreto federal.
ou seja, o governo perdeu o prazo para a desapropriação. Em seu artigo 5º, ele mencionava que a desapropriação deveria ocorrer no máximo 5 anos, né? Os proprietários não são contra a criação do Parque da Serra da Bodoquena, né? O que eles são contra é justamente como estava sendo conduzida a desapropriação, né? Que em 20 anos foi só quase 20% de área desapropriada, né? Entendeu? Então, se fosse correr desse jeito aí, ia demorar mais ou menos 80 anos para finalizar essa desapropriação. O escritório deste advogado representa 15 proprietários e 4 sindicatos rurais. Eles alegam que com a falta de demarcação do parque e da zona de amortecimento, produtores foram notificados. Multas que variam de R$4.000 a R$300.000. Ninguém nem sabe onde que é essa delimitação. E a autuação ocorria conforme o pensamento do ICMBio, né? Do representante do ICMBio ou do IBAMA, né? A decisão é provisória, ainda cabe recurso, mas os advogados já estudam pedir indenização ao governo federal pelas perdas econômicas. Nós vamos pensar em requerer pelo menos a suspensão desse trâmite, dessas autuações, né? Tendo o trânsito julgado da decisão, aí requerer a nulidade por completo, definitivo. E na Rússia, um homem arriscou a vida para salvar um menino que estava pendurado em uma janela de um hotel. O resgate aconteceu em uma cidade da Chechênia, uma das repúblicas que pertencem à Rússia. Na imagem é possível ver a criança em pé, em um cano e com as mãos em uma janela. Em uma janela ao lado, um homem sai, se apoia em um ar-condicionado e puxa o garoto para dentro do prédio. A criança estava a 10 metros de altura. O rapaz que salvou o menino disse que demorou 5 minutos para fazer o resgate e que tentou não assustar o garoto para que ele não caísse. Ainda não se sabe como o menino ficou pendurado, mas uma funcionária do hotel contou que ele teria ficado preso no banheiro e tentou sair pela janela. Pelo menos, o garoto encontrou um super-herói para salvá-lo. E a seguir, a Embraer vai fornecer jatos para a empresa norte-americana. E ainda em Mato Grosso do Sul, pai muda de profissão para ficar com a família. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou o financiamento de até 189 milhões de dólares para a Embraer exportar aeronaves aos Estados Unidos. A Embraer vai fornecer 7 jatos E-175 no valor de 348 milhões de dólares. De acordo com o comunicado da fabricante brasileira de aviões, a encomenda já havia sido incluída nos pedidos da companhia no segundo trimestre de 2019. As entregas estão previstas para começar no final do ano. A empresa SkyWest é considerada uma das maiores empresas do mercado de voos regionais dos Estados Unidos e irá utilizar os aviões para prestar serviços a outra grande companhia do setor, a Delta Airlines. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,48% e encerrou o dia cotada a R$ 3,975 na venda. Um caminhoneiro que chegava a ficar até 30 dias longe de casa resolveu trocar a estrada pela marcenaria. Tudo para ficar perto dos filhos. Ele resgatou uma antiga paixão da infância e a transformou no sustento da família. Hoje, ele fabrica carrinhos de rolimã. A brincadeira comum nas décadas de 70 e 80 voltou com força total, mas hoje em dia o carrinho deixou de ser rústico e ganhou detalhes dos carros de Fórmula 1. E as disputas agora são eventos organizados. Depois de 7 anos na estrada, Vitor decidiu largar a profissão de caminhoneiro para se dedicar a outra profissão, a de marceneiro. Mas não é qualquer marcenaria, é produção de carrinhos de rolemã, tudo para ficar mais próximo dos filhos. Foi quando nasceu o meu filho Vinícius, né, o menino. Eu já tinha 2 meninas, então eu resolvi largar a estrada para participar mais, né?
que agora tinha nascido, até então tinha só 2 meninas, aí nasceu o menino, eu queria estar mais presente, né? Há 3 anos e meio, Vitor constrói os carrinhos de rolimã, do mais rústico aos mais acabados. Pernas de pau e tacos de bete. Tudo aconteceu depois de um convite feito por um amigo. E aí eu tive a oportunidade por causa de um projeto de uma igreja. Um rapaz amigo meu falou, Vitor, ó, vai ter um encontro das crianças e a gente estava querendo levar uns carrinhos de rolemã. Faz 2 carrinhos pra gente levar. E aí eu comecei a pedir, receber encomendas, né? Encomenda, e o negócio engrenou. Quem saiu ganhando na história foi o Vinícius, hoje com 10 anos. Além de ficar com o pai por perto, acaba ajudando na montagem. Eu achei uma boa ideia, né? O que você aprendeu com seu pai? Mexer nos maquinários, fazer perna de pau, carrinho de rolimã. O trabalho, no final, acaba sendo uma grande diversão. Vinícius montou as próprias pernas de pau e tem à disposição o carrinho que quiser. Dessas coisas todas, o que você mais gosta? Brincar depois de pronto, né? E estamos aí se divertindo e eu consigo trabalhar em casa, fico mais presente ainda, trabalhando junto e ele me ajuda, né, nos afazeres e tudo, e ele gosta até, né? Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! E veja a seguir, segundo a ONU, a Coreia do Norte roubou 2 bilhões de dólares em ataques cibernéticos. E ainda a culinária típica do Mato Grosso do Sul atrai muitos turistas. Um atentado com um carro-bomba deixou 14 mortos e 145 feridos em Cabul, capital do Afeganistão. O carro-bomba foi detonado próximo a uma delegacia. Segundo o vice-ministro do Interior, o ataque foi reivindicado pelos talibãs. A maioria dos mortos e feridos eram civis. O ataque acontece no momento histórico em que o Talibã negocia a paz com os Estados Unidos. Ambos chegaram a anunciar progresso. Mesmo com o atentado, a expectativa é a assinatura de um acordo bilateral. O pacto abrirá o caminho para negociações entre o grupo e uma equipe do governo afegão. A violência no Afeganistão aumentou em julho. De acordo com a ONU, esse foi o mês mais sangrento desde maio de 2017, em que mais de 1.500 civis foram mortos ou feridos em todo o país. Em 2018, morreram 3.804 pessoas, entre elas 900 crianças. E um relatório da ONU apontou que a Coreia do Norte roubou 2 bilhões de dólares em ataques cibernéticos para financiar seu programa de mísseis nucleares. Pelo menos 35 casos registrados de ataques a instituições financeiras e câmbios de criptomoedas estão sendo investigados. Pyongyang teria usado o dinheiro para financiar o programa de mísseis nucleares. De acordo com o documento, os ataques massivos permitem que a Coreia do Norte gere receitas de difícil rastreamento e sujeitas a uma menor regulação do que o setor bancário tradicional. Nas últimas 2 semanas, 4 pares de projéteis foram lançados em testes. O líder norte-coreano Kim Jong-un disse que os lançamentos foram um aviso a Washington e Seul, após exercícios militares conjuntos. O Conselho de Segurança da ONU impôs várias sanções a Pyongyang desde que o país iniciou seus primeiros testes nucleares em 2006. O turismo gastronômico nunca esteve tão em alta no país. De norte a sul, são inúmeras as cidades brasileiras que atraem visitantes justamente por causa da culinária típica. Jaquete, no Mato Grosso do Sul também não é diferente, né? A culinária regional evidencia a cultura adquirida ao longo dos séculos. E esse é o assunto da terceira reportagem sobre o turismo de eventos e negócios da região. Rico em belezas naturais, o Mato Grosso do Sul é um estado bem explorado pelo ecoturismo. Com aproximadamente 2.800.000 habitantes, de acordo com dados do IBGE e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre as principais características econômicas do estado estão a agricultura e a pecuária fartas. Mas boa parte da economia gira também em torno da exploração turística, da natureza abundante que temos por aqui.
Cidades pantaneiras como Corumbá, Miranda e Aquidauana, ou de águas cristalinas como Bonito, Bodoquena e Jardim, atraem sempre muitos visitantes. Porém, cidades que não possuem este tipo de atrativo acabam se destacando em uma outra vertente do turismo, o de negócios e de eventos. E Dourados é um destes locais. O município tem aproximadamente 220 mil habitantes. A cidade é a segunda maior do estado. Aqui são concentrados boa parte dos encontros de eventos e de negócios. Nos 10 últimos anos, o crescimento deste nicho foi considerável e, por conta da necessidade de atender bem e com qualidade, o treinamento e a qualificação profissional são fundamentais. Esta cerimonialista, que está há mais de 10 anos atuando no mercado, explica a importância de se atualizar. A realidade exige do profissional um perfil bastante flexível e dinâmico. A nossa rotina ela não é muito padrão. Nós temos um ritmo, né, diferente, onde nós não temos todos os dias as mesmas atribuições, as mesmas funções. Acaba que não é aquela profissão onde você chega todo dia no seu ambiente de trabalho e tem uma rotina repetitiva. Com quase 30 anos de estrada, Laudir Munareto, que é proprietário de um buffet, começou a sua jornada ainda na década de 1980 como garçom. Hoje ele emprega diretamente 20 funcionários e mais de 100 pessoas contratadas indiretamente a cada evento realizado. Cerimônias corporativas ou familiares são as principais atendidas pela equipe do Laudir, que atualmente realiza eventos não apenas em Dourados, mas em outros estados brasileiros e também no Paraguai e na Bolívia. O turismo de evento em Dourados, ele vem ganhando força aí há vários anos. Nós estamos no mercado há praticamente 30 anos e acompanhamos toda essa mudança, né, que houve. Turismo de eventos, que é o corporativo, que é o 15 anos, que é o casamento, isso tem feito com que a cidade ela dá um suporte para a cidade muito grande, né? Porque aqui são feitos os eventos e a mão de obra, a alimentação, é um fomento geral da cidade no que diz respeito à parte financeira, né, do município. Cidade Polo do Cone Sul, Dourados atende hoje outros 35 municípios da região quando o assunto é gerir negócios. E para acompanhar todo este crescimento, a qualificação é imprescindível. Em 2004, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que é sediada em Dourados, formou a primeira turma de turismólogos do interior do estado. Desde então, foram 15 turmas com aproximadamente 450 profissionais aptos para atuar neste, que é um mercado extremamente promissor, conforme explica esta professora universitária, que é docente do curso de turismo desde a implantação. A atividade turística, ela é recente no mundo, né? Ela surge no pós-guerra, depois de 1950, quando a gente tem um aprimoramento dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Um tipo de negócio muito delicado, sensível, complexo e precisa de pessoas capacitadas, que saibam se comunicar, que saibam resolver problemas, que saibam atuar no improviso. Então, as pessoas que trabalham nesse segmento de turismo, lazer, entretenimento, eventos, precisam ser pessoas muito bem preparadas. Por isso, a necessidade de um curso que qualifique essas pessoas. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite, fiquem na paz.